Bem-vindos à aula de português da semana do Enem. Meu nome é Valentina, eu acabei de terminar o terceiro ano do ensino médio na ETEC, professor André Bogazian, e hoje nós falaremos sobre português focado nos vestibulares, com, com o tutor Dru. Dru, você gostaria de se apresentar? E aí, galerinha, eu sou o Vini, mais conhecido como Dru. Eu faço graduação em Letras pela Universidade de São Paulo e hoje eu estou aqui para comentar, né, aquilo que a Valentina for falando, dando algumas dicas para vocês também. Certo, muito obrigado. Já peço para vocês, se vocês gostarem do conteúdo, se inscreverem no canal, ativar as notificações e vamos para a aula. Hoje, na semana do Enem, nós abordaremos figuras de linguagem, que é um assunto muito, muito importante, que cai tanto no Enem como nos outros vestibulares, e ele aparece de diversas formas, tanto de forma explícita como de forma implícita dentro de uma questão. Mas antes, vamos entender mais ou menos o que é uma figura de linguagem. Falando assim, sim, a gente nunca ter visto uma figura de linguagem é meio difícil de falar. Mas mais ou menos é uma forma de facilitar, embelezar, dramatizar e uma série de outras coisas sobre um texto. Então, você vai modificar a comunicação pelas figuras de linguagem. E existem várias figuras de linguagem, muitas, 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 mas aqui eu peguei apenas as que eu julguei as principais e vamos tentar entender sobre elas. No começo parece que é difícil, porque são muitos nomes, nomes que a gente nunca viu na vida, só que se a gente for com calma e com atenção, a gente consegue decorar todos esses nomes e aprender de forma fácil a identificar eles dentro de um texto. Para poder facilitar na identificação, eu escolhi por um método um pouco diferente, que é a comparação, né? Eu vou não a comparação que eu estou mostrando na tela, outro tipo de comparação. Eu vou comparar algumas figuras de linguagem e falar a diferença entre elas, para você poder assimilar cada uma delas pelas diferenças. Como assim? Bom, eu vou mostrar. Vamos começar pela comparação e a metáfora. Eu vou explicar nesse primeiro slide a diferença entre uma comparação e metáfora, que são duas figuras de linguagem muito, muito, muito comum e que às vezes as pessoas acabam confundindo elas. Primeiro, a comparação. A comparação é uma figura de linguagem que tem a partícula de comparação, como ela mesma fala. A partícula de comparação é o como, a palavra como. Já a metáfora, ela também é uma comparação, só que diferente da primeira, a metáfora ela não tem a partícula de comparação como. Então a diferença entre elas, que pode ser muito facilmente identificada pelo visual, é a partícula como. Por exemplo, eu coloquei dois exemplos aqui e a gente vai tentar ver a diferença por meio deles. Na comparação, minha avó tem cabelos brancos como a neve. Percebam que o como ele está até grifado, né? Você tem a presença do como. Já na metáfora, minha avó tem cabelos de neve. Eu estou comparando, só que eu não tenho a partícula de comparação como. Né? É uma comparação um pouco implícita. No segundo exemplo, você tem olhos azuis como uma piscina. Isso é uma comparação, com figura de linguagem em comparação. Se eu transformo isso numa metáfora, você tem olhos de piscina. Você não tem o como quando você está falando de uma metáfora. Para poder lembrar, né? Metáfora ela é muito presente na nossa vida, então acho que a gente consegue lembrar desse nome. E comparação, né? Já começa com as três letras principais da palavra como, o como. Né? Então, comparação tem o com, a metáfora não tem o como, né? Antítese diferente de paradoxo. A antítese é a figura de linguagem que dentro de uma frase tem palavras de sentidos opostos. O que são palavras de sentido opostos? São antônimos, né? Então, por exemplo, céu, inferno, bem, mal, frio, calor, preto, branco, né? São palavras que têm sentidos opostos. Já o paradoxo,
além de ter essas palavras que têm sentido opostos, também vai ter um sentido oposto na frase em si. Ou seja, a própria frase, no paradoxo, ela é contraditória. Vamos tentar entender com os exemplos. Será que estou no céu ou no inferno? É uma antítese, né? A frase em si, ela faz sentido, é uma interrogativa, e você tem ali antônimos, que é céu e inferno. Outro exemplo, comecei o ano bem e terminei mal, né? Dois antônimos, bem e mal. Já no paradoxo, a ferida dói tanto que nem sinto. Percebe que é meio difícil de entender? Porque se você está falando que a ferida dói, como que você está dizendo que você não sente? Se você não sente, ela não dói. Então, não, o paradoxo não tem uma explicação lógica, ele não é literal, não tem como você achar uma lógica nas frases do paradoxo. O cego viu o lindo vestido da moça. Mesma coisa, se ele é cego, ele não viu, e se ele viu, ele não é cego. Então, não tem como você estabelecer um sentido literal nessa frase. Mais ou menos para poder comparar as duas frases e a gente poder estabelecer uma ligação. A minhoca sentia frio, mas estava calor. É uma antítese, né? Frio, calor são antônimos e a frase faz sentido. A minhoca sentia frio, mas estava calor. Não é um paradoxo, não é, ela não tem ausência de sentido, né? Ela pode estar sentindo frio numa época de calor por mil e um motivos, né? Ela pode, sei lá, estar com febre, pode ter um ar-condicionado no minhoqueiro e ela estava com frio. Então, é uma frase que faz sentido. Agora, por exemplo, no paradoxo, a minhoca estava tão em chamas que congelou. Além dela estar em chamas ser impossível para o congelamento, parece que o fato dela estar em chama foi o que levou ela a congelar. Então, é uma frase que, no sentido literal dela, não faz sentido. Por isso que ela é um paradoxo. Para poder lembrar, antítese, né? ANT são as primeiras letras da palavra antônimo. Então, a gente já consegue estabelecer uma relação. Paradoxo é uma palavra que ela é muito comum no nosso dia a dia e acho que a gente consegue lembrar desse nome. Metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem muito legal porque ela vai trocar o objeto em si pelo seu autor ou criador. Como assim? Por exemplo, Davi ouve Luan Santana. Essa frase é uma metonímia. Por quê? Porque, na verdade, o Davi ele não ouve o Luan Santana, né? Não tem como você ouvir o Luan Santana, mesmo que ele esteja falando e tal. Mas quando a gente vai falar no dia a dia, quando você diz, Davi ouve o Luan Santana, na verdade você está querendo dizer que o Davi ouve as músicas do Luan Santana, né? Então você substituiu o objeto em si ou a produção em si pelo seu autor. Um segundo exemplo, Drew gosta de Pepetela. Na verdade, o Drew não gosta de Pepetela, né? Na verdade, o Drew adora ler Pepetela, né? Drew não adora ler Pepetela, ele adora ler os livros de Pepetela. Está substituindo as obras pelo autor. Para poder lembrar da metonímia. Eu criei um jeito que ele é muito particular. Tem gente que não gosta, mas para mim super funcionou para poder lembrar. Que é o seguinte, metonímia, né? Você pega essa palavra e tira o onímia, tira fora e substitui por eoro da paixão. No começo não faz sentido, mas se você ler tudo, vai ficar meteoro da paixão, que é o exemplo da música do Luan Santana, né? Davi ouve Luan Santana, na verdade seria Davi ouve Meteoro da Paixão, que é a música do Luan Santana, né? Então, quando eu lembro de metonímia, já vem na minha cabeça Meteoro da Paixão, que vem o exemplo do Luan Santana, que aí eu já sei do que eu estou falando. Catacrese, diferente de personificação ou prosopopeia. Mais nome difícil, mas vamos lá. Primeira catacrese. Ela é a atribuição de característica humana para algo inanimado por falta de um termo correspondente. Como assim? Vamos lá. Alguns objetos na nossa vida, eles não têm nomes específicos para determinadas coisas. Por exemplo, qual que é o nome do braço do sofá? É braço do sofá.
né? O pé da mesa. É pé da mesa. A gente, no dia a dia, é esses nomes que a gente usa. Só que pé da mesa, braço do sofá, braço, pé, na verdade, são características humanas, né? Não são características de coisas inanimadas, são características humanas, características de seres vivos. Então, você está atribuindo uma característica de ser vivo para algo que é inanimado. Por exemplo, o braço do sofá está quebrado, né? Você está falando, o braço é uma coisa de ser humano, é uma coisa de ser vivo. Você está atribuindo essa característica para o sofá. Você está falando que ele está quebrado. Personificação ou prosopopeia. Diferente da catacrese, você não vai dar uma característica de humano, você vai tornar humano. Então, a personificação é realmente tornar uma pessoa, tornar um ser animado. Por exemplo, o sofá sentou em um ser humano. Você percebe a diferença entre as duas frases que eu falei? O braço do sofá está quebrado, você está dando uma característica humana para aquilo, uma característica de ser vivo. O sofá sentou no ser humano, você está lidando como se aquele sofá fosse um ser humano, como se ele fosse um ser animado. Ele está fazendo a ação. Na catacrese, a coroa do abacaxi é verde. Ainda que coroa, por exemplo, não seja uma parte do ser humano, né? A gente não tem uma parte do nosso corpo que é comumente chamada de coroa. Só que coroa é uma coisa humana, né? As pessoas usam coroa, os seres humanos usam coroa. Então você está atribuindo algo do ser humano para algo inanimado, que é o abacaxi. Então, você está falando, a coroa do abacaxi é verde, é uma catacrese. Agora, o abacaxi se pintou de rosa. A gente já imagina, né? O abacaxi com duas perninhas, dois bracinhos, indo até uma lata de tinta, abrindo e se pintando de rosa. Então, ainda que seja uma imagem distorcida da nossa semelhança, né? A gente não imagina necessariamente um ser humano, você está tornando aquilo meio que um ser humano, né? Você está tornando aquilo animado, ele está fazendo a ação, ele está indo se pintar. De volta para a catacrese. Essa cadeira está sem pé, né? Pé, novamente, algo de seres animados, né? Os animais têm pé, os seres humanos têm pé, mas teoricamente a cadeira não deveria ter pé. Mas a gente deu esse nome para ela, justamente porque, né, no dia a dia a gente não tem outro nome. Se isso fosse uma personificação, a cadeira correu uma maratona. Eu não estou atribuindo uma característica só, estou tornando uma pessoa, né? E a gente também já imagina ali a cadeira correndo toda uma maratona, está tornando ela um ser animado. Para poder lembrar, catacrese não adianta, tem que lembrar desse nome catacrese, mas personificação é justamente tornar pessoa, person, tornar uma pessoa, está tornando aquele inanimado em uma pessoa, fazendo com que ele tenha ação. Sinestesia. A sinestesia é a figura de linguagem que vai misturar os 5 sentidos. Como assim? Eu amo cores quentes. Vamos parar para analisar eu amo cores quentes. A cor é algo visual. O quente, ele está ligado ao tato. Aqui do lado eu coloquei, né, em cima as cores frias e embaixo as cores quentes. Alguém consegue sentir o frio da cor fria? Você consegue sentir o calor da cor quente? Não, justamente porque frio e calor são características do tato. E a cor é uma característica da visão. Então não tem como você, por meio da visão, sentir o frio e por meio da visão sentir o calor. Então você está misturando dois sentidos diferentes. Isa comprou um cheirinho verde. Mesma coisa. O cheiro, ele é 100% do olfato. O verde, ele é 100% da visão. Então, como que você vai cheirar o verde? Você não consegue. Não dá para você cheirar o verde, né? O verde não tem cor, não tem... Ixi, bicho, olha só. O verde não tem cheiro. Então, não tem como você cheirar o verde. Por isso, é uma sinestesia. Você está misturando dois sentidos, que aqui no caso do cheirinho verde é o olfato e a visão, e no caso das cores quentes é a visão e o tato. Para poder lembrar, sinestesia, né, você tira
o si aí, coloco o a, lembra anestesia. E anestesia é justamente essa ligação com 5 sentidos. Perífrase ou antonomásia. A perífrase é a substituição de um substantivo por outro termo que comumente equivale. Por exemplo, o rei da selva comeu minha perna. Não está escrito leão, né? Poderia estar o leão comeu minha perna, mas não está escrito. Está escrito o rei da selva comeu minha perna. Você está substituindo a palavra leão por uma outra palavra que comumente lembra leão, né? Então, por exemplo, se eu chego em alguém e falo assim, o rei da selva, normalmente você vai, as pessoas vão saber que eu estou me referindo ao leão, né? Porque ele tem esse legado, né, do rei da selva. Então, é uma palavra que comumente equivale. A rainha dos baixinhos disse, senta lá, Cláudia. Mesma coisa, né? Aqui a gente está falando da Xuxa, né? Quem é a rainha dos baixinhos? É a Xuxa. Ela recebeu esse título. Então, se eu coloco essa frase, a rainha dos baixinhos disse, senta lá, Cláudia, normalmente as pessoas saberão que eu estou falando da Xuxa. O que pode acontecer nesses casos, que aconteceu comigo numa questão que a gente vai resolver lá na frente, é que às vezes você pode não saber aquela substituição, né? Então, por exemplo, você pode não saber que Rainha dos Baixinhos é a Xuxa. E isso pode sim atrapalhar na hora de interpretar uma antonomásia. O que você pode fazer é deduzir, né? Ou você não encontra a classificação daquela figura de linguagem, né? Você olha e você não sabe que Rainha dos Baixinhos é uma substituição e aí você não consegue resolver a questão, ou você pode deduzir. Você olha e fala assim, a Rainha dos Baixinhos disse, senta lá, Cláudia. Você pode deduzir que provavelmente esse termo, Rainha dos Baixinhos, está se referindo a uma outra coisa, né? A uma outra coisa que não seja literalmente Rainha dos Baixinhos. Para poder lembrar, perífrase. Você pega o frase, né? Arranca ele da palavra e coloca o go. Aí fica perigo. Aí o que é perigoso? O leão. Aí você lembra, o rei da selva comeu minha perna. Se você lembrar dessa frase, você vai lembrar que perífrase é a substituição de um termo por outro que no senso comum equivale. Se cair a palavra antonomásia, aí você tem que fazer a relação com perífrase. Deus ajude que caia perífrase e não a palavra antonomásia, mas se cair, você tem que lembrar que é essa substituição. Hipérbole. A hipérbole ela é o exagero ou a dramatização do discurso. Por exemplo, já vi esse conteúdo 1000 vezes. Normalmente, quando a gente fala isso, né, uma frase muito comum de se falar, você não viu o conteúdo 1000 vezes, né? Você deve ter visto, sei lá, no máximo 10. Você não viu 1000 vezes. Mas por que você está dizendo que você viu 1000? Porque você quer dramatizar a sua fala. Você quer deixar a sua fala exagerada. Morri de rir com a piada do Shrek. Você não morreu de rir. Se você tivesse morrido de rir, você não estava falando isso. Então, você está dramatizando, você está exagerando a sua frase. Faz 84 anos. Nesse caso, eu estou me referindo ao meme, né? No Titanic, quando a moça fala essa frase, ela está sendo literal, né? Ela está falando literalmente, ela realmente fazia 84 anos, mas quando a gente usa um meme no dia a dia, que é um meme muito comum, faz 84 anos que eu estou esperando pelo Enem, né? Não faz 84 anos, a gente nem tem 84 anos, então é um exagero, a gente está exagerando na hora de falar. E a hipérbole é justamente isso, é o exagero na fala ou na escrita. Para poder lembrar, hiper já fala tudo, né? Hiper é muito, é grande, é exagero, é demasiado. Então, hipérbole é o exagero na hora de dar a expressão.
Eufemismo é diferente de ironia, né? Vamos estabelecer a diferença entre os dois. O eufemismo e a ironia, eles têm sentidos opostos, né? O eufemismo, o objetivo dele é amenizar o impacto da situação por meio do discurso. Então você tem que falar alguma coisa, só que você tá com medo, porque aquela palavra, aquilo que aconteceu é algo forte. Então você vai suavizar por meio da troca de palavras para ficar uma coisa mais amena. Já a ironia é justamente o contrário. A ironia, né, ele mete o louco. Ou seja, o objetivo da ironia é meio que causar um humor crítico, sabe? É causar um incômodo, uma coisa assim meio, ai, que sabe, que mau jeito, que ruim. Vamos para os exemplos. Michael Jackson partiu dessa para melhor. Ou seja, eu estou falando que ele morreu. Eu poderia muito bem chegar e falar assim: ah, Michael Jackson morreu. Só que o impacto dessa frase é muito maior, sabe? Ele é muito mais sensível. Quando eu falo Michael Jackson partiu dessa para melhor, eu estou amenizando o discurso, estou tornando ele suave. A mesma frase se ela fosse irônica. Michael Jackson está vivíssimo. Você pode ver que até a forma como a gente fala muda, né? Fica uma coisa assim um pouco mais crítica, mais humorística. Né? O Michael Jackson não está vivo, ele está morto. Mas eu troquei o sentido justamente para poder fazer o uso da ironia. Em eufemismo, seu filho está subtraindo dinheiro dos cofres públicos. Também eu posso dizer, seu filho está roubando dinheiro dos cofres públicos. Só que roubar também é uma coisa um pouco forte, né? Aí você fala, seu filho está subtraindo. Tem exatamente o mesmo sentido, né? Os dois querem dizer a mesma coisa, só que o subtrair dá uma ideia assim de uma suavidade. Quando eu levo isso para ironia, seu filho está pegando emprestado dinheiro dos cofres públicos. Na verdade, o que eu estou querendo aqui dizer é que o seu filho está roubando, né? E eu usei de uma palavra que ela não equivale a roubar, mas justamente para poder fazer o uso da ironia. Elipse, diferente de zeugma. A elipse, o objetivo dela é omitir um termo na frase ou deixar esse termo subtendido. Por exemplo, eu falo assim, fiz a cobertura. No caso, eu estou emitindo o eu, né? Eu teria que falar, eu fiz a cobertura. Não está errado, fiz a cobertura, mas você está sim omitindo a palavra eu, né? Se não fosse uma elipse, seria eu fiz a cobertura. Embaixo, na sala, apenas alguns convidados. Omissão do a, né? Se não fosse uma elipse, seria na sala há apenas alguns convidados. Então você está emitindo uma palavra, só que você não está tirando o sentido dela. Ambas continuam fazendo sentido, mesmo sem essas palavras. Né? A gente consegue entender o que está querendo dizer. Se fosse uma zeugma, a zeugma ela vai omitir um termo, só que é um termo que ele já foi citado antes. Então ela não vê a necessidade de citar novamente. Já está entendido por já ter sido citado antes. Por exemplo, fiz a cobertura, ela amassa. Omissão do fez, né? A gente omitiu a palavra fez de novo. Poderia ser assim: fiz a cobertura, ela fez a massa. Só que como já foi citado o verbo fazer no começo, não, a Zeugma fala que você não precisa citar de novo, né? Essa é a figura de linguagem dela. Então você cita só uma vez e na segunda vez já fica subentendido. Carol aprendeu a se maquiar, depois a cozinhar. Omitiu a palavra aprender na segunda oração. Carol aprendeu a se maquiar, depois aprendeu a cozinhar. Omitiu, né, a palavra aprender. Para poder lembrar, na elipse. Elipse meio que lembra, né, eclipse. E o que o eclipse faz? O eclipse omite, né? Ele fica aí, a lua fica na frente do sol e aí a gente não consegue ver o que está atrás.
É a mesma coisa aqui, né? A elipse, ou seja, o eclipse, vai omitir um termo dentro da oração. Já a zeugma, a gente tem que lembrar que a zeugma é contra-repetição, né? Vai omitir, só que só vai omitir quando o termo já foi citado antes. Pleonasmo. O pleonasmo é justamente a redundância na frase. Por exemplo, eu vou subir para cima. Se você vai subir, você não precisa falar que é para cima, né? Já está entendido que é para cima, porque você não pode subir para baixo. Então, o para cima acaba sendo desnecessário. O cachorro deve sair para fora. Mesma coisa. Sair só dá para sair para fora, não dá para sair para dentro. Então, quando você fala sair para fora, você está usando um pleonasmo ou cometendo um pleonasmo, porque uma questão muito importante do pleonasmo é que ele é muitas vezes, né, em textos formais, considerado erro, um erro gramatical, um erro linguístico, justamente porque ele é vício. Então, várias vezes no nosso dia a dia a gente usa pleonasmo, acaba falando pleonasmo e não percebe e acaba falando, virando um vício. Então, por exemplo, na hora de falar, vou subir lá para cima, vou sair lá para fora, eu vou ir, todas essas coisas acabam sendo inseridas no nosso diálogo no dia a dia e acabam virando vício. Por isso que o pleonasmo, além de uma figura de linguagem, também pode ser considerado um erro gramatical. Entrei para dentro da boca do dragão. Né? Se você entrou, já é para dentro. Não tem necessidade nenhuma de colocar o para dentro. Qual que é o problema do pleonasmo também? É identificar se ele é pleonasmo ou não, né? Tem muita discussão se é pleonasmo ou não alguns elementos do dia a dia. Mas, por exemplo, uma forma de evitar o pleonasmo. Questione. Dá para fazer ao contrário daquilo que você está dizendo? Por exemplo, é possível subir para baixo? Não, né? Não é possível subir para baixo, para baixo. Então, quando não for possível fazer o contrário daquilo, não precisa colocar o termo seguinte, você não precisa especificar. Você está falando subir para cima porque você está querendo especificar para onde você está subindo. Só que não é a necessidade, porque você só pode subir para cima. Mesma coisa para fora. Ah, eu estou em dúvida se sair para fora é ou não um pleonasmo. Questione. Dá para sair para dentro? Não dá. Então dá para sair para fora. Então não precisa especificar. Mesma coisa, entrei para dentro. Dá para entrar para fora? Não dá. Não precisa especificar nesses casos. Se é uma frase assim que você fala que dá para ter o contrário dela, então aí sim você pode especificar. Por exemplo, andei para frente. Dá para andar para trás? Dá. Você pode andar para trás, você pode andar para o lado, você pode andar em várias direções, na diagonal. Então, se você especifica, não é considerado um erro. Ah, eu andei para frente. Tá certo. Né? Não é um erro. Não é um pleonasmo, na verdade. Ah, Valentina, Hum. nesse do pleonasmo também é bom lembrar para o pessoal, principalmente a questão do Enem, é que existe um tipo de pleonasmo que é até bem visto, que é o literário, né? Hum. Por exemplo, Manuel Bandeira já falou uma vez, chovia uma triste chuva. Pô, chovia uma chuva, é pleonasmo. Mas como é no sentido poético, é válido, porque ele está usando essa figura de linguagem para enfatizar. Então, para o pessoal diferenciar, existe o pleonasmo vicioso, que é esse que a Valentina comentou, né, que é um erro gramatical. Não cometam, por favor. E existe o pleonasmo literário, que é aquele que você usa num texto de cunho poético para dar uma ênfase. Por exemplo, a Chico Buarque também, me sorri um sorriso pontual. Uma música dele fala isso. Pô, sorrir, se sorrir, é um sorriso. Ele está usando, claro, para enfatizar, mas é pleonasmo. E aí no Enem, às vezes, aparece assim, questões, né? Fala de pleonasmo literário, mas eles vão saber identificar, né? Porque se chove é uma chuva, se sorri é um sorriso. Vai ficar claro para vocês na hora. Façam a mesma coisa que a Valentina falou, né? É possível sorrir outra coisa, se não um sorriso. Então aí você identifica que é um pleonasmo, só que aí você diferencia se é literário
ou se é vicioso? Posso fazer uma pergunta? Pode? Pode ser pro Dru, tá, Valentina? Não, claro, sem dúvidas. E quando nós comentamos de fazer uma análise de um erro ortográfico, como classificar essa colocação? Analisar o erro ortográfico. Não entendi o que o senhor falou porque travou. Opa, erro ortográfico. Como Porque, identificar? porque a palavra orto significa correção, né? Então, Uhum. é o acerto, né? É estranho, né? Erro ortográfico. Como o É, cara a questão indivíduo de vai você acertar o erro, né? Mas não tudo tem bem, como vamos acertar um adiante. erro. Vamos adiante. Bom, o próximo, né, é a diferença entre anáfora e aliteração. A anáfora é a repetição de uma palavra várias vezes no texto, né? Acho que um pleonasmo, repetição várias vezes. A anáfora é a repetição das palavras dentro de um texto. Por exemplo, você é muito exagerada. Exagera na maquiagem, exagera nas roupas, exagera no cabelo e exagera na inteligência. Vocês viram que repetiu a palavra exagera várias vezes. Aqui nós temos uma anáfora. Outro exemplo. Estou com falta de carinho, falta de amor e falta de dinheiro. Repetição da palavra falta. Numa linha só, a gente repetiu a mesma palavra 3 vezes. Então, é caracterizado aqui uma anáfora. Já a aliteração é também a repetição, só que em vez da palavra, é a repetição de um som, que provavelmente, na maioria das vezes, é caracterizado por letras, né? Então, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A gente teve uma repetição grande dos R's, né? De palavras que começam com R. Embaixo, o pé do Pedro é preto, né? Repetição do P. Nesses dois casos, a gente tem uma repetição grande de uma letra dentro de uma frase. Por isso é caracterizado uma literação. Como diferenciar os dois na hora? Porque eu, pelo menos, sempre confundi a anáfora com a literação. No caso de aliteração, dá para você mais ou menos fazer assim, ó. Quando você escreve a literação, você percebe que tem um L, tem um T e tem um R. Se você tirar essas letras e aí do ladinho colocar ali um E e um A, forma a palavra letra. Então, né, quando a gente vir aliteração, pega ali, mas aliteração, L-T-E-R, letra. Já em anáfora, não consegui pensar nenhum macete para poder lembrar, mas se tem esses dois, se você lembrar que a aliteração é repetição das letras, né, repetição do som, a anáfora já fica fácil, porque se uma é repetição do som, o outro é repetição da palavra. Onomatopeia. A onomatopeia é a escrita ou a não verbalização de um som. Os fogos de artifício fizeram bum e assustaram o meu gato. Ou seja, não existe a palavra, assim, gramaticalmente não existe boom, né? É um som do dia a dia, né? É algo que a gente ouve. E aí você está pegando algo que você ouve e transformando numa palavra. Boom. Se você não me comprar uma pimenta, eu vou chorar. Buá! Esse buá, ele é uma onomatopeia de choro. Muito comum em quadrinhos, nas histórias da Mônica. Toque-toque. Adivinha quem é? Essa é clássica, né? Também o toque-toque, quando você passa ele para escrita, você está fazendo uma onomatopeia, né? Você está escrevendo o som toque-toque. O legal da onomatopeia é que ela não tem muito
uma regra, né? Você ouve e você escreve do jeito que você ouviu. Boom, por exemplo, eu já vi de várias formas, já vi com vários Os, já vi com U, já vi com M. O boá também, tem gente que escreve choro de outra forma. Aqui embaixo, se liga só no que a aranha falou. Atim, vixe, espero que seja gripe. Esse atim é a não verbalização do espirro, né? Quando a gente faz atim. E tem várias formas de escrever. A forma mais comum é o A, T, C, H e M. Agora que a gente viu as figuras de linguagem, lembrando que eu não falei de todas, porque são muitas figuras de linguagem, mas eu peguei mais ou menos as mais importantes e as mais recorrentes nas provas, no Enem e nas provas dos vestibulares. Agora a gente vai resolver um exercício para tentar identificar como que fica a figura de linguagem nessas frases. Então, identifica a figura de linguagem nas orações abaixo. O velho Chico ocupa cerca de 8% do território brasileiro. Quando eu fui resolver essa questão, antes de passar aqui para os slides, eu li e falei assim, gente, não sei o que é velho Chico, não sabia. Só que eu consegui identificar que era uma perífrase. Por quê? Porque você olha assim e fala assim, peraí, o velho Chico ocupa cerca de 8% do território brasileiro. 8% é bastante coisa. Ou seja, ali era o nome de algo grande, né? Poderia ser um estado, o nome de um rio, uma cidade muito, muito, muito grande, uma floresta. Então, houve uma substituição, né? Eu deduzi que houve uma substituição, logo, perífrase ou antonomásia. Na B, aquele tum-tum do seu coração aumentava cada vez que se aproximava da pretendente. Aqui a gente já mata, né? Tum-tum. O que é tum-tum? É justamente o barulho do coração, né? Quando ele está acelerado, né? Fica tum, 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 tum. Então, é uma onomatopeia. Letra C. Chove, chuva, chove sem parar. Percebendo aqui, já dá para saber que tem a repetição. Aliteração, professora Valen? Mesmo, aliteração. Me explica como que você soube. Muito, muito, muito chove, chuva, chove sem parar, Valen. Música aí do Jorge Mateus. Isso mesmo, Bina. É aliteração. Eu sou fofinha, Valen. Você passa mesmo. sua inteligência para mim. Recebeu uma estrelinha. Na D. A mim me enganou só uma vez. Aí você vê assim, fala, a mim me enganou. Se é a mim, já é a me, então poderia ser me enganou só uma vez ou a mim enganou só uma vez. Mas ele está repetindo, a mim me enganou só uma vez. Esse a mim me é um pleonasmo. Inclusive, é um pleonasmo muito utilizado também no linguajar do dia a dia. E na letra E, sou um passarinho com desejo de voar. Eu, particularmente, acho difícil. Se trata de uma metáfora. Metáforas, para mim, são difíceis de identificar, porque quando eu leio, assim, parece uma coisa muito poética e justamente não tenho como, né, para eu já matar e falar assim, é comparação. Mas, por exemplo, aqui, a gente tem que tentar entender o que a pessoa está querendo dizer quando é uma metáfora, e não só a grafia daquela frase. Então, por exemplo, aqui, sou um passarinho com desejo de voar. O que a pessoa está querendo falar nessa frase é que ela se sente presa justamente com um passarinho que tem o desejo de voar, né? O pássaro provavelmente está fazendo aquela analogia ao pássaro na gaiola, né? Então a pessoa está falando que ela se sente presa, se sente sufocada, justamente como um pássaro que tem o desejo de voar, mas provavelmente não consegue. Se fosse uma comparação, seria: sou como um pássaro com desejo de voar, mas não tenho como. Então a gente já pode caracterizar como uma metáfora. Uma metáfora é uma comparação sem o como. Sem o como, olha eu. É uma comparação sem o como. Aqui uma tabelinha com as respostas formais do site que eu peguei de toda a matéria, esse exercício, e aí ele faz aqui a comparação. É bom tirar um print
para poder dar uma olhada e analisar as características do texto. Vamos ler só mais uma vez para poder fixar. Aqui, o Velho Chico ocupa cerca de 8% do território brasileiro. Uma perífrase, né? Uma antonomásia. Velho Chico substitui o nome do Rio São Francisco. Eu não sabia que o Rio São Francisco era chamado de Velho Chico, mas só da gente poder analisar, interpretar, a gente já conseguiu deduzir isso. E acho que isso é muito importante, né? O Enem, principalmente a prova de português, a gente não tem nem a menor dúvida, é muita interpretação. Então, saber interpretar e pegar os outros elementos da frase para poder usar a seu favor é muito importante, principalmente na hora da caracterização das figuras de linguagem. B. Aquele tum-tum do seu coração aumentava cada vez que se aproximava da pretendente. Onomatopeia, porque o tum-tum imita o batimento cardíaco. Chove chuva, chove sem parar. Como a Sabrina disse, é uma aliteração, porque há a repetição do som consonantal CH. D. A mim me enganou só uma vez. Como a gente disse também, pleonasmo, porque a ideia da primeira pessoa, mim, me, para intensificar o significado da oração. E só um passarinho com desejo de voar. Metáfora, porque me compara a um passarinho em virtude do meu desejo de voar. Aqui a gente tem uma outra questão, é uma questão do Enem de 2004, uma questão de 2004. Eu peguei do UOL, né, do Mundo Educação, e é uma tirinha. Normalmente, as figuras de linguagem aparecem nas tirinhas, né, porque a tirinha usa muita metáfora, usa muita ironia, usa muita hipérbole. Então, é muito comum aparecer esse tipo de figura de linguagem nas tirinhas. E outra coisa também que é importante ressaltar é que, mesmo que não seja explicitamente uma questão sobre figura de linguagem, se você conseguir entender quais são as figuras de linguagem daquele texto, onde elas se encontram, qual é a função dela ali, ajuda muito na interpretação das questões. Então, nessa tirinha, tem dois menininhos, né, olhando para uma bicicleta, aquela bicicleta de academia, e aí um deles fala: meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Olha só. Então, nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para. Na tirinha, né, a gente já leu a tirinha, a gente já viu que ele está falando de uma metáfora, né? Ele mesmo fala que é uma metáfora. Aqui, deve ser uma metáfora da existência dele. Agora, a nossa função é identificar o objetivo dele falando isso. 5 alternativas. A. O objetivo dele é condenar a prática de exercícios físicos? Tem uma coisa que eu faço nas questões, que na maioria das vezes dá certo, que é você usar o bom senso, sabe? Então, por exemplo, a gente está se referindo a uma tirinha, provavelmente é uma tirinha de uma pessoa famosa. E, gente, normalmente tirinha, ela é crítica, né? Ela tem crítica social, ela tem humor, mas ela nunca vai fugir muito daquilo que é o bom senso. Então, por exemplo, seria estranho uma tirinha condenar a prática de exercícios físicos, né? Os exercícios físicos já está mais do que comprovado que eles são importantes para o nosso dia a dia, né? Eles são essenciais. Então, eu já tiraria essa. B. Valorizar aspectos da vida moderna. Poderia ser, mas eu senti ali que ele está sendo um pouco crítico. Vamos para a próxima. C. Desestimular o uso das bicicletas. Eu também nem olharia para essa, porque é a mesma coisa da A, né? Desestimular o uso das bicicletas. As bicicletas elas são importantes, tanto a bicicleta de academia, né, que é indiferente para todo mundo, mas a bicicleta normal, né, aquela bicicleta de 2 rodas que a gente anda na rua, as pessoas têm um carinho por ela, porque ela ajuda na atividade física, ajuda no metabolismo, né, uma série de coisas, ajuda na diminuição da poluição, então ela é importante. Então, uma tirinha desestimular, na verdade, o uso da bicicleta seria meio complicado, não é o caso. D. Caracterizar o diálogo entre gerações. Se não tivesse a E, provavelmente eu colocaria essa, mas também não é essa, é a E, que é criticar a falta de perspectiva do pai.
Como assim? O que o menino tá falando, tudo bem, a gente já sabe que é uma metáfora, né? A metáfora é uma comparação implícita, né? Uma comparação sem a partícula de comparação, que é o como. Só que vamos entender o que ele está comparando. Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Né? Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. O que está acontecendo aqui? Essa bicicleta, que é a bicicleta de academia, ela não vai a lugar nenhum, justamente porque ela fica dentro da academia, né? Não tem como você andar de bicicleta, aquela bicicleta de 2 rodas, a bicicleta comum, dentro de uma academia. Vai virar uma confusão. Então, existe essa bicicleta que você anda, e ela não vai a lugar nenhum. Você fica justamente parado. E aí o menino está fazendo uma comparação, em forma de metáfora, né? Que novamente, é uma comparação sem a partícula de comparação, que é o como, né? Ele está fazendo uma metáfora falando que a bicicleta é justamente a vida do pai dele, né? O pai dele vai, faz e não sai do lugar. Então, a alternativa correta é a E. Aí eu vou ler aqui a resposta formal do UOL. Alternativa E. Para a personagem, a bicicleta, que nunca sai do lugar, estabelece um ponto de intersecção com o comportamento do pai. O sentido metafórico reside aí, pois o menino estabeleceu uma analogia entre a bicicleta e o pai, que se esforça, mas parece não conseguir atingir seus objetivos. Bom, essa foi a aula de figuras de linguagem. Eu espero que todos tenham tirado um bom proveito da aula. E eu gostaria agora, no final, de deixar um desafio para quem está assistindo. Eu fiz um texto e nesse texto eu coloquei várias figuras de linguagem e eu queria que vocês identificassem as figuras de linguagem dentro do texto. Uma coisa muito importante é que uma frase ela pode ter mais de uma figura de linguagem. O estudo da figura de linguagem é muito amplo, então dentro de uma frase você pode ter diversas figuras de linguagem ali misturadas, e aí não tem problema, aquela frase sim comporta mais de uma figura. Então eu vou ler o texto para vocês. Identifique as figuras de linguagem no texto e nomeie-as conforme o estudado. Quando acordei, ainda era claro, mas estava escuro no meu quarto. Levantei devagar, como uma tartaruga. Ao escovar meus dentes, sentia o tapete massagear meus pés. Acordar de manhã é ruim para mim, ruim para as minhas olheiras e ruim para a pobre mulher que me pariu. Desço para baixo com tanta preguiça que nem vejo o pé da mesa. Ai! Meu dedinho foi de encontro com a sob medida da Casas Bahia. Ouvi minha mãe gritar. Já falei 1 milhão de vezes para olhar por onde anda. Você gosta de se machucar? Ela olhou para mim e eu para ela, mas ficamos quietas. Podia ver seu olhar frio, então achei melhor ficar omissa. E assim foi mais uma das milhares manhãs do meu 2020, alegremente triste. É isso, eu deixo esse desafio para vocês, aí identifiquem as figuras de linguagem nesse texto e nomeiem-as, claro. E é isso, muito obrigada pela atenção e espero que vocês tenham aprendido.